Quero convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias. 1 Pedro 2, 9 e 10. Esses são versículos bem famosos desse livro. E de um livro que tem muitos trechos famosos, né? Capítulo 3, capítulo 5, né? Mas aqui nós temos um desses trechos também. 1 Pedro 2, versículos 9 e 10. Diz assim a palavra de Deus: Vocês, porém, são geração eleita, reino de sacerdotes, nação santa, povo que pertence a Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês não eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Hoje é Dia das Crianças e eu quero ilustrar um pouquinho algumas coisas desse texto com algumas das nossas crianças aqui. Vocês já repararam como as crianças gostam de contar coisas que elas acharam muito legal, que elas viveram, né? Eu fico pensando nas gêmeas, a Lalá e a Lelê. A Lalá e a Lelê, se elas fizerem alguma coisa divertida naquele dia ou naquela semana, elas querem já contar, não é? Um dia a gente estava aqui na EBD, acabou a EBD, aí elas vieram lá do fundo, quando elas me encontraram ali na porta, elas gritaram: a gente andou de Kombi! Numa empolgação assim, não é? Incrível. Gostam de contar. É como se esse anúncio fosse parte também da diversão de alguma maneira, né? Fosse parte também da experiência que já aconteceu, ou uma maneira de viver de novo, né? De fazer outros participarem dessa alegria também, né? Eu acho essa característica interessante porque ela mostra um pouco esse encantamento que as crianças têm com coisas que às vezes para nós parecem um pouco triviais, coisas que a gente se acostuma um pouco, né? Andar de Kombi acho que não é muito trivial para ninguém, porque as Kombis estão desaparecendo, né? Mas foi, em algum momento, bastante trivial, especialmente em contexto de igreja. Quem foi criança em igreja, como não foi carregado para cima e para baixo na Kombi de algum irmão, né? Para ir para alguma coisa. Mas a gente vai se acostumando com as coisas. O mundo vai sendo um pouco menos encantador para a gente. As experiências vão sendo um pouco menos arrebatadoras, assim. É lógico que a gente ainda guarda coisas que nos encantam, né? A gente ainda tem experiências que vão nos surpreendendo no decorrer da vida. Mas esse encantamento com o que pode parecer trivial vai passando, vai passando. De modo que também o fazer os outros saberem disso, a gente vai também deixando um pouco de lado. A gente vai adquirindo até um certo cinismo, às vezes, né? Não conta não, porque vai gerar inveja. Quem já viu isso, né? Faz tudo no secreto, para ninguém invejar. Como se tivesse algum poder alguém invejar alguma coisa ou não, né? É que a gente gosta de pensar que é protagonista da vida dos outros, né? A gente não não tem problema não. As pessoas, em geral, não estão muito preocupadas com o que está acontecendo. Mas a gente perde um pouco esse encantamento. E eu quero resgatar um pouco esse olhar, quero resgatar um pouco essa alegria das crianças, para a gente pensar um pouco nisso que está sendo dito nesse texto aqui. Porque esse texto, ele fala sobre essa identidade do povo centrada em Deus. Mas ele não faz isso solto, do nada. Ele não faz isso a partir de um conhecimento de Deus, que é apenas um conhecimento conceitual sobre quem Deus é. Isso é uma coisa que é muito importante de nós enfatizarmos a nossa leitura bíblica, é que a Bíblia não é um livro que tem Deus por mero personagem. Ainda que Deus seja um dos personagens da Bíblia, aparece na Bíblia como uma pessoa na Bíblia, ele não é meramente um personagem. Deus existe e se relaciona conosco hoje.
nós nos encontramos com Ele. Então nós temos com Deus uma história real de um Deus que se manifesta e intervém. Então, quando esse texto fala do que nós somos em Deus, ele não está falando de um Deus que é conhecido meramente como eu posso conhecer sobre a Capitu lendo Dom Casmurro, que só existe ali naquele livro. Não, Deus tem existência para além desse livro. E a realidade de Deus constrói com o seu povo uma história. Então, é baseado na história que esse povo tem com Deus. O que esse povo é baseado na história que esse povo tem com Deus. Vocês são, e aí ele fala tudo o que eles são, e ele vai dizer, para anunciar as grandezas daquele que os tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. E aí está a história. É assim que Deus se revela em toda a Bíblia. No Antigo Testamento é dessa maneira também. Antes que Deus comece a dar leis para o povo, Ele conta a história. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou do Egito, da casa da servidão. Nós temos uma história juntos, nós temos uma caminhada juntos. Antes que apareça no texto bíblico a primeira lei, já tem história. A própria lei de Deus no Antigo Testamento, os 5 primeiros livros da Bíblia, tem muito mais história do que lei. Porque não é uma lei meramente artigos sendo lançados sobre o que fazer e o que não fazer. É uma história de um relacionamento com Deus. E essa história nos constitui como povo. Esse texto, ele está sendo dito para essa audiência primeira do livro, certo? Esses primeiros leitores desse livro, que são todos aqueles que nós falamos 2 domingos atrás, aqueles crentes da dispersão, espalhados por todas as regiões ali do Mediterrâneo, que Pedro lista no primeiro capítulo, eles são espalhados na dispersão. Então, é para esse povo, mas Pedro está fazendo de uma maneira muito elegante até, uma conexão entre esse povo e o povo de Deus, Israel, do Antigo Testamento. Porque esse texto aqui que ele está citando, ou esse texto aqui que ele está escrevendo e mencionando, é uma citação quase que direta, ou contém uma citação quase que direta, do texto de Êxodo, capítulo 19, versículo 6, em que é dito que o povo de Deus é também uma nação de sacerdotes, em que eles são uma propriedade de Deus, e sendo essa propriedade de Deus, eles têm uma vocação no mundo. Então Pedro está incluindo os cristãos nessa história que não começou em Jesus, mas começa lá atrás com esse povo que Deus constituiu. Tudo bem? Dessa maneira, em Cristo, nós, gentios, somos parte desse povo que Deus chamou lá em Abraão. E vivemos dessa maneira com uma identidade e com uma vocação. Que identidade é essa? Uma identidade que é fundamentada na história do resgate de Deus na nossa vida. Deus nos tirou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. É isso que nos constitui como povo. Nós somos um povo tirado das trevas e trazidos para a luz. E isso faz de nós um povo com essas características. Dá uma olhada aí nas características que Pedro coloca aqui, citando o Antigo Testamento. Além de Êxodo capítulo 19, também cita aqui Isaías capítulo 62, há outros textos aqui que fazem parte desse texto. Oséias no versículo 10, né? Mas ele diz assim, vocês são geração eleita. Geração eleita é porque é gerado pelo próprio Deus e escolhido por Deus mesmo. Escolhidos por Deus. É isso que nós somos. Nós somos essa geração escolhida por Deus. Somos essa geração escolhida por Deus porque Deus é que nos escolheu e não nós é que escolhemos a Ele. Deus é que nos escolheu. Ele tem esse propósito, ele tem essa vontade original, surge nele. Não é porque nós fomos irresistíveis para Deus. Olha que povo fofo. Não, Ele que nos escolheu. É baseada totalmente na graça dEle mesmo, no amor dEle mesmo, na misericórdia dEle mesmo. Ele escolheu
lá na eternidade, constituir um povo. E nesse povo que surge na nossa história, a partir de um homem só, ele estava incluindo todos os povos do mundo. O que é uma coisa muito curiosa, porque geralmente quando a gente fala de eleição, de escolha, a gente está falando de um grupo pequeno num universo muito grande. Não deixa de ser assim, afinal de contas o povo de Deus não é todas as pessoas. Mas um povo escolhido, que é esse povo escolhido, é um povo escolhido de todos os povos. A palavra de Deus fala que naquele dia estarão debaixo do trono ali gente de toda tribo, língua, nação. Todos os povos reunidos diante de Deus. Você pode achar que isso é uma coisa apenas casual. Pedro está citando aqui um texto lá do Antigo Testamento. E sim, dentro de um contexto da nação escolhida de Israel, essa ideia de um povo eleito, ele pode parecer uma particularidade muito peculiar mesmo, muito específica. Tem muitos povos e Deus escolheu esse. Mas no Novo Testamento, quando Deus fala que o povo que Ele escolheu é parte de todos os povos, é gente que vem de todos os povos, isso nos coloca na obrigação de pensar esse povo com base em outras características que não uma nacionalidade carnal ou características étnicas. Somos um povo? Somos. Qual povo nós somos? Os brasileiros? Não. Os judeus? Não. Os, indígenas? Não. Que povo nós somos? Nós somos o povo alcançado por Deus quando estávamos em trevas e trazido para a sua maravilhosa luz. As outras distinções todas ficam diminuídas ou até desaparecem diante dessa realidade. É por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, pode falar que já não tem mais essa coisa de gentil e judeu, de bárbaro e cita, de escravo, de livre, de homem, de mulher. Essas características carnais, elas não fazem mais parte da nossa identidade como povo em Jesus Cristo. E ele repete uma fala muito semelhante a essa lá em Colossenses. É outra característica que nos caracteriza como povo. Nós fomos escolhidos por Deus para sairmos das trevas e estarmos na sua maravilhosa luz. Ele continua: nós somos um sacerdócio real ou um reino de sacerdotes. E o que é isso? A palavra de Deus nos fala lá em Apocalipse que nós somos chamados para sermos reis e sacerdotes. Reis e sacerdotes. Como assim? Cada um vai ser rei? É mais ou menos isso. Chamados a reinar com Cristo. Mas também sacerdotes. Esse texto, aplicado a Israel do Antigo Testamento, era de um povo que, no meio dos outros povos, celebrava quem Deus era, oferecia a Deus sacrifício, clamava ao Senhor em oração, porque eles eram servos do único Deus verdadeiro. Enquanto todos os povos batiam cabeça buscando seus ídolos, Israel olhava para o único Deus verdadeiro. E dessa maneira, Israel como povo era um representante de toda a humanidade e de todos os povos. Uma negação da vocação de Israel aconteceu naquele grupo de pessoas, porque não eram todos os judeus, mas naquele grupo de judeus que ignorava essa vocação sacerdotal para todos os povos e começou a encarar como sendo aliança com Deus, o ticket para o disco voador divino. Vai vir um disco voador em cima dos judeus. Não, eles não tinham esse tipo de expectativa. Eu estou confundindo a teologia judaica, não era assim. Eles tinham expectativa de que o Senhor viria, reinaria em Israel e faria de Israel o povo acima dos demais povos. E não Israel o primeiro para todos os outros. Aquilo que Paulo fala lá em Efésios, os que primeiro foram chamados. Os que primeiro estavam em Deus. Para todos os outros depois. Porque essa é a dinâmica da eleição de Deus no Antigo Testamento e também no Novo Testamento. Quando ele vai escolher um povo, ele não pega, olha todos os povos e fala assim, quer saber, esse povo aqui acho que é o que está menos ruim, deixa eu dar uma arrumada nele. Não, ele vai atrás de um homem, uma pessoa, para nessa pessoa criar um povo. E para que criar um povo? Para nele, nesse homem, serem abençoados
todos os povos da terra. Então ele escolhe um homem, escolhe um povo. Nesse homem vem salvação para todos os homens. Nesse povo vem salvação para todos os povos. Essa dinâmica que o Senhor vai fazendo. Então, no Antigo Testamento, vocês são uma nação sacerdotal? Sim, porque no meio de todos os povos, esse povo era onde Deus habitava. Era um povo-templo, porque Deus habitava no meio desse povo. Mas agora, o povo e o templo é um grande povo de todos os povos, que continuam sendo sacerdotais. Eu gosto de lembrar os irmãos de que nós oramos por aqueles que não oram. Nós oramos por aqueles que não oram. Quem que não ora? Quem não conhece a Deus, quem não tem fé em Deus, não ora. Mas nós oramos por eles. Por quê? Porque nós temos fé. Nós somos sacerdotes nesse sentido também. Porque nós levamos a Deus clamor por aqueles que não levam a Deus clamor. Assim como o sacerdote levava a oferenda de incenso, que eram as orações dos santos lá diante de Deus, no altar do incenso, nós levamos a Deus orações de gente que nunca orou. Somos sacerdotes nesse sentido. Clamamos pela salvação dessas pessoas. Somos sacerdotes nesse sentido. Não somos sacerdote porque esse é Jesus, mas temos essas atuações sacerdotais. Encenamos a aliança como faziam os sacerdotes, a aliança de Deus com a humanidade, que muita gente não conhece, mas nós fazemos isso. Nós somos sacerdotes, que compreendem o reino de Deus, que se submetem ao reino de Deus, e no reino de Deus somos feitos aqueles que reinam com Cristo. Um reino de sacerdotes, uma nação santa. Uma nação santa. A ideia da santidade, lá na origem da sua palavra, é a ideia da separação, né? Mas não é separado, gente, sim, tirado fora, não. É a ideia de algo específico, ou uma outra palavra, exclusivo. E com isso, esse termo se conecta com o termo seguinte, que é um povo de propriedade de Deus, exclusivo. A santidade do povo de Deus é uma exclusividade. Qual exclusividade? A exclusividade da dedicação da vida para a vontade de Deus. Quando o utensílio do templo era santificado, ele não era santificado para guardar e ficar lá guardado, né? Sabe aquele jogo de porcelana que a sua mãe tinha em casa e ela não tirava por nada do armário? Você fala assim, mãe, só vai usar esse jogo de porcelana assim quando vier o Papa aqui, quando vier o rei, quando vier, né? A mãe fala, não, só quando vier Jesus mesmo. Está guardado só para isso. A santificação dos utensílios do templo não eram para isso. Não era para ficar guardado. Era uma santificação para atuar na adoração a Deus. A nação santa é aquela santificada para uso exclusivo da glória de Deus. E isso nos caracteriza como povo. Por quê? Porque o Senhor nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz, para esse tipo de entendimento, para esse tipo de atitude. Ele nos tirou das trevas e na santificação tira as trevas da gente, para a gente viver segundo a sua vontade. Porque se somos um povo marcados por essa história de resgate, nós fomos resgatados para um propósito. Somos propriedade exclusiva de Deus. Ele nos comprou. Hoje de manhã, a Melzinha me fez uma pergunta. Eu acho que veio lá da aula. Ela falou assim, uma pergunta excelente, meus irmãos. Mais uma, né? Que a Mel e o Miguel vêm sempre com umas perguntas assim, maravilhosas para mim. A Mel hoje chegou com uma pergunta. Ela disse assim, pastor, tem uma pergunta para você. Fala a ela. A Bíblia fala que Deus nos comprou, mas comprar pessoas é errado. Como é que faz? E aí dentro de mim eu orei ao Senhor. Senhor, ilumine-me nesse momento. Aquela oração de Sansão, né? Uma última vez, Senhor. E eu falei, olha, Mel, sabe que no Brasil já teve escravidão, né?
E na época da escravidão, as pessoas compravam umas às outras. Era horrível, terrível. As pessoas escravizadas eram compradas e vendidas. Mas tinha um grupo de pessoas, havia vários grupos desses, tá, gente? Mas tinha um grupo de pessoas, especificamente, os caifazes, que eles se juntavam grana e compravam pessoas escravizadas. Mas eles faziam isso e logo em seguida libertavam elas. Eles compravam, mas eles compravam para libertar. É assim que Deus fez com a gente em Jesus. Ele nos comprou com o sangue de Jesus, mas para a gente ter realmente liberdade. E é isso que acontece mesmo, meus queridos. O Senhor nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele nos comprou com sangue precioso. Para nele nós termos a real liberdade. Porque a real liberdade tem a ver com o propósito para o qual nós vivemos. E não tem a ver com simplesmente ser escravizados pelas vontades e os pecados que vêm nos assediar. Vamos lembrar que a palavra de Deus diz que o dia que o ser humano pecasse, naquele dia ele morreria. E naquele dia o ser humano morreu. Porque não dá para chamar de vida essa condição separada de Deus. É por isso que a palavra de Deus fala que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Nós estamos absolutamente separados de Deus, não dá para chamar de vida isso. Mas agora, unidos a Deus, nós temos liberdade. É para isso que Deus nos comprou. É para isso que Ele nos tirou das trevas para a sua luz maravilhosa. Então não faz muito sentido buscar outro tipo de vida que não seja a liberdade da santidade. Não faz muito sentido. Ele nos chamou, Ele nos tirou das trevas, Ele nos trouxe para a sua luz, e nós somos propriedade dEle. Então nós estamos atrelados à escravidão a Deus? Não, porque Ele nos chamou para a sua liberdade. Como age então um povo assim? O texto continua: tudo isso que nós somos para cumprir um propósito. Veja, meus queridos, nós podemos nos deleitar nessa realidade. Ai, gente, eu sou de Deus, exclusivo de Deus. Deus me tem, sabe, como um tesouro pessoal. A palavra de Deus fala isso, né? Um tesouro particular. Eu sou tesouro de Deus. Sabe lá, Dona Florinda? Tesouro, né? Deus falando tesouro. Você pode se deleitar nisso, mas você não vai viver essa identidade se você não cumprir, ou se você não estiver na dinâmica que essa identidade exige de nós. Que é o que diz em seguida no texto, para anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Para anunciar. A gente é tudo isso com um propósito, para anunciar. Agora entenda, queridos, Pedro não está falando aqui apenas sobre evangelização. Ele está falando também sobre evangelização, mas eu já chego na evangelização. Ele não está falando só isso, porque evangelização, às vezes a gente pensa assim: eu estou em dívida com Deus, porque Deus me tirou das trevas para a sua maravilhosa luz, agora eu preciso falar isso para todo mundo. Eu preciso sair contando isso para todo mundo. Eu estou em dívida com Deus. Então eu preciso ganhar almas, né? Aí a gente tem certeza. E a gente fica morrendo de medo. Meu Deus, eu nunca ganhei nenhuma alma, será que eu sou crente mesmo, né? Não é exatamente isso que a teologia bíblica do Novo Testamento nos dá. Ela fala assim de anúncio, de proclamação, e eu já vou chegar ali, mas ela está dizendo que na história que Deus construiu com o povo, há um testemunho das maravilhas de Deus. Entendeu? No resgate que Deus proporcionou na nossa vida, o Senhor proclama a sua glória. O Senhor proclama a sua glória, através de nós. Há muitos textos na Bíblia que falam isso. Lá em Mateus, o Senhor Jesus Cristo fala que nós somos uma cidade sobre o monte e que os homens, vendo as nossas obras, glorificarão ao Pai. Não ouvindo as nossas palavras, vendo as nossas obras. O apóstolo Paulo diz que que na igreja é testemunhado nas regiões celestiais o que o Senhor está fazendo.
Então, os anjos e os demônios também, porque lá em Efésios, regiões celestiais também é o lugar onde estão as potestades e principados, né? Lembra lá o texto que fala? A nossa guerra não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades nas regiões celestiais. Ele está falando de regiões espirituais. Anjos e demônios estão olhando Deus construindo uma história com o seu povo. E a glória de Deus, a sua graça multiforme, está invadindo esses espaços. E estão admirados, anjos e demônios, ao ver o que acontece na igreja com o agir de Deus. Então o Senhor proclama as suas maravilhas na igreja, pela mera vida da igreja. O próprio Senhor proclama. A própria maneira como a sua história de resgate, de redenção, se manifestou na vida do povo, já anuncia por todo o universo as maravilhas de Deus. Por isso a proclamação tem tudo a ver com a identidade. Não é simplesmente termos o melhor discurso. Isso aí é telemarketing. Você pode chegar lá no telemarketing, chega lá, vão te dar uma lista de coisas para você falar e como interagir com as falas das pessoas. Não tem nada a ver com a sua identidade. Você não precisa nem ser usuário do produto. Tem gente que acha que evangelização é telemarketing. Eu preciso saber tudo da Bíblia para responder todas as perguntas. Não! Sabe o que é evangelização? É vida, é testemunho. É o endemoniado gadareno falando, eu quero te seguir. Jesus fala assim, não, volta lá e fala o que eu te fiz. É a mulher samaritana, tendo ali uma aula rapidinha com Jesus, indo até os samaritanos e falando, olha, ela nem sabia direito, ela falou assim, olha, eu conheci um cara que sabe tudo da minha vida, não será que ele é o Messias? Ela lá e a Lelê chegando e falando, eu andei de Kombi. O que eu tenho para contar não é porque eu sei toda a Bíblia. O que eu tenho para contar é como aquele cego que foi curado e fala assim, ei, que negócio é esse lá no templo? O que aconteceu com você? Ele fala assim, eu não sei, eu só sei que eu era cego, agora eu vejo. É só o que eu sei. O que eu tenho para contar da minha vida? Como eu tenho para contar sobre como Deus me tirou das trevas para a sua maravilhosa luz? É isso, meus queridos. Aí vem a proclamação com palavras. Porque a proclamação com palavras não tem a ver com um conhecimento profundo da teologia, mas tem a ver com um testemunho do que Deus fez comigo. E do que Deus fez conosco como povo. O conhecimento da teologia, o conhecimento da palavra, o conhecimento da doutrina bíblica é o que nos ajuda a interpretar a nossa história. Aí sim, nos ajuda a entender o que aconteceu. Eu posso chegar aqui, acho que essa ilustração vai funcionar. Eu posso chegar aqui para o Guto e falar assim, Guto, cara, ontem eu acordei com uma dor aqui nas costas que eu não conseguia mexer as pernas. Aí eu vou começar a contar a história para ele. Deitei de boa, tranquilo, não estava sentindo nada, dormi quando eu acordei e não conseguia mexer a perna e as costas doendo. É mentira isso, tá, gente? Fica preocupado não, eu estou... Doendo, eu não conseguia levantar, eu desesperado chamei a Nath, sabe o que eu estou fazendo? Eu estou contando uma história. Aí eu falo assim, com muito esforço eu consegui entrar no carro, a Nath me levou no hospital, eu encontrei o médico, fiz exame, e aí o médico me disse que aconteceu isso, que a minha coluna está assim, que não sei o que lá e tal. A partir de um conhecimento, eu interpretei a história, está entendendo? Agora, se eu chego para o Guto e começo a falar, não, porque hérnia de disco é o seguinte, quando a sua coluna... não é história, é um conhecimento. A gente quer evangelizar sem ter história, sem contar a nossa história. A gente quer despejar sobre as pessoas uma filosofia. Mas o evangelho não é uma filosofia, o evangelho é uma boa notícia, e notícia é história. Notícia é história, é alguém contando alguma coisa, é um reporte de alguém. Então, Pedro não chega e fala assim, anuncia o que você sabe. Ele fala, olha quem você é. E anuncia quem você é. E você é um alvo de uma história de Deus contigo. Ele te tirou das trevas e te trouxe para a sua maravilhosa luz. Fica mais fácil evangelizar assim. Porque se alguém assim falar, mas e tal coisa? Você fala assim, eu não sei, eu só sei que eu era cego, agora eu vejo. Eu só sei que eu estava em trevas, mas agora eu estou na luz. Semana que vem eu falo com você, deixa eu mandar um WhatsApp para o Cacau, manda que eu sei tudo, mentira, não sei tudo não, mas eu pesquiso, eu tenho um monte de livro lá em casa, vários que eu não li, mas aí você me obriga a ler.
Eu ajudo com essa parte do conhecimento. Ou você mesmo já sabe um monte de coisas. Mas o que importa, meus queridos, é que a gente testemunhe do que Deus fez. Porque a gente não está aqui para falar da gente. A gente não está aqui para falar como nós temos a solução para a vida inteira. A gente está aqui para anunciar maravilhas de Deus. E aí a gente vai contar as maravilhas de Deus com a história que Ele construiu em nós. É o caráter dEle, é a característica dEle, é a beleza dEle que está sendo proclamada na história da nossa vida. É a multiforme graça dEle, a multiforme sabedoria dEle. É para isso que nós fomos chamados. Então faz todo sentido, meus queridos, eu entender essa minha identidade nele e proclamar com a minha vida e com as minhas palavras. Faz todo sentido, porque com isso Ele é glorificado. John Piper tem uma frase maravilhosa que abre um livro dele sobre missões. Ele tem um livro chamado Alegrem-se os Povos. E a frase que abre esse livro é uma frase emblemática. Ele diz assim: o propósito da igreja não é a evangelização. O propósito da igreja é a adoração. A evangelização existe porque não existe adoração. Eu acho que eu estou parafraseando bastante. Juliano, acho que leu mais recentemente que eu esse livro. Porque ele é literatura obrigatória do seminário. Eu sei que ele fez seminário depois de mim. Mas é alguma coisa assim, né, Juliano? Fui mais ou menos fiel à ideia, né? Qual que é a ideia, meus queridos? Às vezes a gente fala isso, né? O propósito da igreja é anunciar. Aí a gente olha aqui e fala, nós somos tudo isso para anunciar. Só que o que ele falou antes é que nós somos pedras vivas, que constituem um templo, no qual se oferecem sacrifícios espirituais. Adoração. O propósito é a adoração. A evangelização existe porque não existe adoração. Ou seja, eu evangelizo porque a vocação da humanidade é adorar. Mas tem parte da humanidade que não adora. Então eu proclamo as maravilhas para que eles se tornem adoradores. Os homens, vendo as suas obras, glorificarão o Pai que está no céu. O propósito da evangelização é transformar adoradores. Nós falamos isso no domingo passado. O discipulado é aquilo que transforma um pecador num adorador. E a evangelização é o começo dessa história. O Senhor é digno de muito mais glória do que a gente pode oferecer só a gente aqui. Então a gente sai proclamando as maravilhas dele para mais gente adorá-lo, para mais gente conhecê-lo, para mais gente entender que é parte dessa história também. E essa história, meus queridos, ela não está centrada numa espécie de egocentrismo divino. Porque a gente fala tudo isso, aí parece que no final que Deus é um egocêntrico, né? Ele fica fazendo de nós marqueteiros dele mesmo. Sai anunciando minhas maravilhas aí. Vai e conte para todos como eu sou bom. Não. Porque o versículo seguinte fala que nós não éramos nem povo, mas agora nós somos povo. Nós não tínhamos recebido misericórdia, mas agora nós recebemos. Essa história, meus queridos, não é baseada no egocentrismo de Deus, mas é na misericórdia dele. Ele olha para nós e se compadece de nós. E com misericórdia nos alcança. E com misericórdia nos constitui como povo. Então, quando a gente vai anunciar as maravilhas de Deus, qual maravilha a gente anuncia? Especialmente a sua misericórdia. E como a gente anuncia isso? Sendo misericordioso. Porque nós só somos povo porque Deus tem misericórdia. A última vez que eu preguei esse texto aqui na igreja, eu disse isso. E eu não vou deixar de dizer hoje. Nós devemos nos perguntar o que é ser um povo fundado na misericórdia de Deus. Não tem como ser um povo que foi fundado na misericórdia de Deus e que vive sem misericórdia. Então nós olhamos para todos aqueles que padecem sem Cristo, e nós somos impulsionados por conhecer a maravilha de Deus, mas também somos impulsionados por misericórdia dessas pessoas que vivem nas trevas das quais nós fomos tirados. Nós somos impulsionados porque Deus é maravilhoso, fiel, mas nós também somos impulsionados porque nós sabemos que Ele, além de ser digno de muita glória,
Ele também tem misericórdia para aqueles que ainda não sabem que são povo. É o que o Senhor proclamou a Oséias, que é um texto mencionado aqui nesse versículo, que ele chamaria de povo aqueles que não eram seu povo, porque Deus é misericordioso. Então nós levamos a quem não é povo ainda a misericórdia de Deus. Eu acho que esse é um grande problema, meus queridos, da nossa visão sobre santificação. Lembra que nós falamos sobre santificação nos 2 últimos domingos. Domingo que vem fala-se de novo de santificação nesse texto. E aqui no meio está falando de proclamar as maravilhas. E às vezes a gente acha que a santificação que o Senhor opera na nossa vida tem a ver com estarmos numa posição superior. Mas isso é santificação sem misericórdia. E santificação sem misericórdia é legalismo, é moralismo. E é hipocrisia, porque não tem santificação sem misericórdia. A verdadeira santificação, ela vem de uma consciência profunda de que nós não éramos nem povo, mas o Senhor nos alcançou com misericórdia. De que nós não éramos nada, mas nos tornamos eleitos de Deus, escolhidos por Ele mesmo. Não é pelas nossas maravilhas, é pela misericórdia dEle. E por isso nós anunciamos a misericórdia e as maravilhas dEle. É triste que os cristãos sejam conhecidos como gente que se acha melhor que os outros. Isso não poderia fazer parte do nosso testemunho público. Porque não faz nem sentido. O cristão é aquele que sabe mais ainda quão ruim é. Porque nós não somos errados apenas nos nossos erros sociais, porque a gente erra socialmente. A gente erra com o próximo, a gente erra nos nossos contextos todos que vivemos. Mas nós sabemos que somos errados perante a lei. Nós sabemos aquilo no que a lei nos condena. E ao invés de entrarmos num desespero, meu Deus, eu sou a pessoa pior do mundo, a gente exalta a maravilha do Deus que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz, sem que houvesse em nós nenhum tipo de mérito. Então a gente é tomado de misericórdia. Aquele que perdoou uma dívida impagável nos leva a ser pessoas que perdoam as dívidas que os outros têm conosco. É assim que se manifesta a misericórdia de Deus no seu reino. É assim que a gente vive. E vive ainda com mais uma grande expectativa, a de nos encontrarmos com Ele. Porque essas maravilhas não estão só no nosso passado. Essas maravilhas estão também no nosso futuro. E de maneira muito mais intensa. Muito mais intensa. E eu quero de novo trazer um exemplo infantil da nossa igreja para vocês. Já trouxe 2, vou trazer mais um. Hoje, quando acabou o culto, depois que a Mel fez a pergunta no final do EBD, mas quando acabou o culto, a Annelise chegou para mim e falou assim: eu vou para o parque de diversões. Era lá na Festa das Nações, né? Eu vou no parque de diversões. Estava feliz demais, empolgado. Para nós, as coisas não nos tomam assim desse jeito. E quando tomam, a gente não quer contar muito. Mas essa alegria de um futuro que aguarda, já fazia parte da vida dela naquele momento. O quanto nós somos tomados por esse nosso encontro futuro com Cristo. O quanto nós somos estimulados e dinamizados por Ele. Porque o Senhor tem maravilhas e nós estamos indo na direção desse encontro. Então, quanto mais o tempo passa, meus irmãos, nós não vamos diminuindo as características que Deus colocou na nossa vida. Nós vamos nos alegrando e aumentando a nossa expectativa desse encontro. E já adiantando, de alguma maneira, a alegria desse encontro. Nós vamos vivendo mais e mais essa realidade. Às vezes a gente pega um texto bíblico e interpreta ele completamente errado, que está lá em Apocalipse, que fala da igreja que abandonou o primeiro amor, né? Aí a gente fala assim, tá vendo? A gente se converte, vem aquela empolgação, mas depois o primeiro amor passa. Meus queridos, aquele texto não é sobre isso. Seria muito trágico se o auge da nossa espiritualidade fosse o início. Seria trágico demais.
Aí a gente canta, quero voltar ao primeiro amor. Aí você pensa, eu queria ser como era quando eu me converti. Não! Não, você já andou tudo isso, você já aprendeu tudo isso. Agora, naquele momento, tá, tudo bem, havia muita novidade ao mesmo tempo, e agora não tem mais tanta novidade. Mas novidade é uma coisa que nos pega só por ela. Agora há um conhecimento mais profundo. O auge da nossa espiritualidade não é o começo, meus queridos. O auge da nossa espiritualidade é o quão mais perto nós chegamos de Jesus. E a ideia é se aproximar mais dele. Se aproximar mais dele. Então, movidos por essa realidade, que nós estamos cada vez mais perto dele, de que o nosso encontro se aproxima, nós não arrefecemos o nosso compromisso com ele. Nós aumentamos o nosso compromisso com ele. Nós somos mais e mais tomados por essa realidade. E isso é uma verdade para pessoas de todas as idades, queridos. Não chega um momento da vida que a gente fala assim, perdi a chance de ter sido mais dedicado ao Senhor na minha juventude. Fui um crente relapso, ou nem fui crente, cheguei a Jesus muito tarde. Gostaria tanto de ter, de alguma maneira, contribuído mais. Não, nunca é tarde, não. Porque quem está realizando é Deus, e a história que Ele construiu na sua vida, Ele construiu na sua vida. No tempo que Ele construiu, no momento que você se encontrou com Ele, dali para frente. E Ele continua, porque Ele é eterno, ainda que você não seja. Então a gente continua pregando, testemunhando e vivendo essa realidade de Deus nos nossos contextos, nas nossas capacidades. Mas reconhecendo que essa nossa identidade é uma identidade compartilhada. Nós não éramos povo e agora somos povo. O que o Senhor fez com a sua misericórdia não foi só dar a cada um de nós um destino no céu. Não foi só preparar uma morada para cada um da gente. Uma morada para mim, uma morada para o Guto, uma morada para o Paulo, uma morada para a Cris. Não. O Senhor nos colocou num povo. Ele nos deu um povo. Como o salmista diz, Ele fez com que o solitário habitasse em família. Faz parte de toda essa história do Senhor que nos tirou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz, o Senhor que nos tirou da solidão e nos trouxe para o meio de um povo, de uma família. Então nós desfrutamos as maravilhas de Deus também em família, meus irmãos, também em comunidade. Não é uma comunidade que se acha melhor que os outros, é uma comunidade que sabe das trevas de que saiu, e é uma comunidade que desfruta da misericórdia que recebeu. E quando a gente está junto, a gente está lembrando como é maravilhoso o Deus que nos fez família. Porque Ele é maravilhoso. Por incrível que pareça, o Guto é bênção de Deus na minha vida. E eu sou bênção de Deus na sua vida também. O que eu quero dizer com isso, meus queridos, obviamente, o Guto foi só uma piada. Mas o que eu quero dizer com isso é que às vezes a gente não enxerga o outro como parte desse mover de Deus. A gente não enxerga. E assim como o texto da semana passada fala de nós constituirmos um templo para Deus, juntando várias pedras, esse texto também fala de um Deus que, quando nos tirou das trevas para a maravilhosa luz, nos colocou num contexto de povo. E é nesse povo que a gente celebra a realidade dessa história. Quando a gente se reúne na ceia, a gente lembra que Deus nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz com a morte de Jesus Cristo. E a gente faz isso em comunidade. Quando a gente canta que Deus é maravilhoso, quando a gente fala do que o Senhor fez, como os cânticos que a gente cantou hoje, a gente está junto cultivando uma experiência e uma interpretação sobre a nossa experiência. Nós estamos juntos concordando com o que o Senhor fez. E isso é maravilhoso, meus irmãos, porque na minha vida a misericórdia de Deus se manifestou de um jeito. Na sua vida a misericórdia de Deus se manifestou de outro. Mas quando a gente vê, a gente percebe que o Senhor nos tirou de trevas diferentes para nos levar para a mesma luz. E todos esses caminhos são maravilhosos.
Meus irmãos, pensa no Superman, Super-Homem. O Super-Homem, eu acho que ele foi inventado na década de 40, acho que é isso, né? Sabe, Carlos? Não sabe, né? Sua vibe é outra, né? Acho que é década de 40, sabe, Marquinhos? Não sabe também, mas acho que é isso. Gente, Superman vai fazer 100 anos, aqui não falta muito tempo, tá? Vai fazer 100 anos. Continua saindo revistinha dele. O povo continua lendo revistinha do Superman. O povo continua indo assistir filme do Superman. Já teve trocentos Superman diferentes. Já teve Superman que já morreu, já teve Superman novo, já teve um monte. E todo mundo vai ver sempre a história nova do Superman. E todas elas, no final das contas, conta como é incrível o Superman. Os nossos testemunhos, queridos, todos eles lançam luz sobre as maravilhas de quem Deus é, com a diferença de que todos eles são verdade, diferente das historinhas do Superman, que são todas falsas. As pessoas não cansam de ver o Superman em novas histórias, e todas elas contam como ele é um salvador de situações. Todas as nossas histórias contam como Jesus é salvador, e todas elas são verdade. Todas elas exaltam a maravilha do mesmo Deus, e todas elas são verdade. Então, meus queridos, partilhemos e proclamemos as maravilhas de Deus, para exaltar quem Deus é. Anunciemos para quem ainda não conhece, mas também anunciemos entre nós. Vamos proclamar entre nós. É uma experiência maravilhosa, orar por um irmão numa semana e agradecer por ele na semana seguinte. Tivemos uma experiência assim essa semana, né? Tivemos algumas já. Tivemos a experiência com o pastor Milton, tivemos a experiência com a irmã Fátima. Vocês viram que a irmã Fátima está aí, né? Já estava domingo passado, hoje está de noite, né? E a semana tivemos com a Fer, que fez um pedido de oração no começo da semana e no final da semana falou: o Senhor atendeu, a justiça do Senhor se manifestou. Todas essas histórias exaltam quem Deus é. E todas elas fazem parte do nosso viver. Então, da próxima vez que você estiver diante de alguém que não conhece Jesus, você pode ter 1 milhão de versículos na sua cabeça, mas também lembra de como essa misericórdia aconteceu na sua vida. Porque no final das contas, todas essas nossas histórias reunidas exaltam Jesus Cristo. E Ele se faz conhecido nas suas maravilhas, num mundo que vê as nossas obras e ouve as nossas histórias. Amém, meus irmãos? Amém? Então vamos orar. Quero te dar um tempo para voltar o seu coração a Deus com gratidão. Com gratidão. Eu quero te desafiar a se concentrar nas bênçãos que o Senhor derramou sobre a sua vida. Tá bom? Se concentre nisso. Exalte o Senhor, agradeça ao Senhor. Eu sei que hoje você foi desafiado a ser um proclamador, a ser alguém que evangeliza, mas esse compromisso você já tem. Eu quero que você tome consciência das bênçãos do Senhor essa noite, para amanhã você poder testemunhar delas, amém? Agradeça a Deus. Senhor nosso Deus, louvamos o Teu nome, porque o Senhor nos tirou das trevas por Sua maravilhosa luz. Nós não éramos povo, e somos povo pela Sua misericórdia. Louvamos o Teu nome, Pai, por cada bênção com a qual o Senhor nos alcança. Louvamos o Teu nome, Pai, porque a nossa história está recheada de intervenções do Senhor, demonstrando a Sua graça, evidenciando a Sua condução. Mas mesmo que não tivéssemos nenhuma dessas histórias, ainda teríamos a história da graça, do Evangelho, do perdão do Senhor sobre as nossas vidas. Nós somos gratos ao Senhor, Pai, porque o Senhor é um Deus de maravilhas. Nos ensina, Pai, a viver pela Tua misericórdia, assim como o Senhor é misericordioso para conosco. Essa é a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos
de gratidão a Deus. Eu sou grato por tudo que tenho. Isso aí a Feira aprendeu quando era criança também. Conhecida como tributo a Ieoa, tributo ao nosso Deus, né? Vamos cantar. Maior
Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz, o amor de Deus o Pai, a sua misericórdia que nos faz um povo, a comunhão do Espírito Santo que nos faz um, e sejam com todos aqui, e com todos aqueles que são geração eleita, nação santa, sacerdócio real, povo adquirido de Deus para anunciar as grandezas daquele que nos tirou das trevas, espalhados que estejam pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Que Deus abençoe, os irmãos podem se assentar.